jovem! Estamos aqui em mais um Colmeia Podcast, aquele podcast docinho sobre a Colmel, e vocês estão vendo um cenário diferente, né? Porque agora a gente está na Colmel. Eu trouxe aqui visitas ilustres para a gente falar lá de coisas que aconteceram nos princípios da Colmel, entender mais sobre a história. Vai ser um bate-papo muito legal. Vou pedir aqui para as meninas começarem se apresentando aqui desse lado. Eu me chamo Janaína, faço parte do Centro Espírita Luz e Caridade em Olaria. E, Janaína, você sabe me dizer qual Colmel que você participou, em que ano? Então, Você foi? como confraternista, eu não tive oportunidade de participar. Até tinha feito inscrição, mas surgiu um problema particular e não pude ir no dia, né? Mas eu vim a participar da Colmel como trabalhadora do CRE, que hoje é 17º CEU, onde o Moza ele me convidou para auxiliar nos trabalhos. E eu cheguei no CRE em 97. E nessa época, né, a Colmel ela estava passando por mudanças, onde não haveria mais pernoites, né, e as coisas seriam mais unificadas com o conselho. E aí, nisso, quebras de paradigmas fez com que algumas pessoas ficassem assim, um pouco incomodadas, né? E aí o Jefferson, que ainda era do DIGE conosco, ele precisava de algumas ajudas, inclusive para fazer a arte da camiseta. Foi em 98. E aí a arte de 98 quem fez fui eu, Ah, que né? legal! Semeadores de um Mundo Melhor. E foi assim, ficou uma gracinha a camiseta, né? Fez muito sucesso na época. Então, eu participei nesse ano como trabalhadora em off, né, vamos dizer assim. Ajudei nas filmagens, porque o Moza, na época, pediu para ser filmado, o pessoal ser entrevistado. Então, eu trabalhei, vamos dizer assim, nos bastidores. Aí foi a minha experiência em 98. Praticamente na equipe de divulgação. Exatamente, exatamente. Perfeito. Por favor. Bom, eu sou Valéria, né? Estou no Luz e Caridade há muito tempo. Então, eu participo do movimento juvenil, participei, né? Vamos falar assim porque já tem tempo. Eu comecei no movimento juvenil com 16 anos, mas assim, cheguei nova na Casa Espírita com 9 anos. Então, participei de evangelização, juventude, né? E durante a minha época de juventude, eu participava todos os anos do encontro de jovens. Naquela época a gente não tinha Comel, né? Era a Semana do Jovem Espírita. E aí era de segunda a sábado, cada dia numa casa, né? E era uma época muito boa, muito interessante. E comecei a gostar, participar e vir para o movimento também, né? Com essa idade juvenil. Muito legal. E aí eu vou pedir aqui para minha assessoria médica a brincadeira, porque eu conheço esses queridos aqui faz muito tempo. Vou pedir para vocês se apresentarem, caso tenha alguém em casa que não conheça vocês. Então, meu nome é Verônica, eu sou do Grupo Espírita Francisco de Assis. Já estou há muito tempo aqui, né, denunciada pela Bianca. Comecei vindo a Comel, né, comecei na mocidade quando eu tinha uns 15 anos. E comecei a participar da Comel em 88. E aí vim como confraternista durante o tempo que deveria e depois virei, né, trabalhadora do atendimento médico e fraterno do evento aí até 2018, né, quando a gente ainda vinha com as meninas, enfim. Então, a gente já colaborou de várias maneiras aqui no estudo, cuidando do físico e do espiritual, dos jovens, e continuamos nisso, né? Legal. Eu sou Mauro, sou do Grupo Espírita Francisco de Assis também, e minha história é parecida. Também eu e Verônica somos da mesma casa espírita, da mesma mocidade, e começamos a participar nessa época que tinha a Semana do Jovem, né, como a Valéria falou. Pelo que eu me lembro daquela época, não sei se a minha lembrança é exata, tinha a Semana do Jovem que culminava na Colmel depois no fim de semana, né? Que ainda tinha aquela questão do pernoite e tudo mais. Então a gente participava e depois participava da Colmel e foi, como ela também, participei como confraternista e depois como trabalhador da Colmel durante vários anos. Legal. Bom,
Então, vamos começar aqui. A gente já tem um passaurinho ali que vai me contando umas ideias, né? E ele contou que vocês participaram da reformulação da Comel, para estar no formato que a gente conhece hoje. E aí queria entender de vocês qual foi o principal motivador. Acho que você começou comentando que não haveria mais a pernoite, né? Mas se puder contar um pouco mais, até do formato anterior, e por que surgiu a necessidade de tirar o pernoite. Quem quiser falar, pode ter a palavra. Eu só tô virando jurássica, tá, galera? Porque jurássico é aquele que já tem muito tempo. Jovem há mais tempo. Pois é, né? Antigamente, né, Mauro, era assim, a gente fazia o evento de segunda a sexta, era 1 hora de atividade. A Semana do Jovem, né? Na Semana do Jovem, a gente assistia a palestra, uma mocidade dirigia e organizava o trabalho que seria apresentado numa outra casa. E a gente conhecia bastante, os jovens se integravam. E como era durante a semana à noite, de 8 às 9, não só a juventude ia, mas também a própria galera da Casa Espírita, os adultos participavam. Então, a gente também, dentro desse movimento juvenil, a gente também tinha a presença do pessoal de mais idade, né? E hoje eu estava aqui, me remeteu à lembrança dessa questão do etarismo, né? Da diferenciação. É coisa de jovem, é coisa de idoso. Existe, de uns tempos para cá, ou sempre existiu, uma certa diferença, uma divisão entre as coisas, né? E naquela época, quando a gente participava, tinha esse evento que promovia esse encontro entre as faixas etárias diferentes. Depois é que veio a Comel com a Semana do Jovem, virou Semana do Jovem do Evangelizador, e aí ficou só a Comel, e depois terminou o pernoite, porque foi tudo dentro do tempo histórico, divididinho assim. Mas você quer saber por que acabou o pernoite? Sim. Gente, na época que eu me lembro que acabou o pernoite, foi por causa da questão de segurança pública, né? Questão de segurança pública, autorização dos pais. O tempo passa e a sociedade ela vai ficando, vamos dizer assim, complexa na sua organização. Então, antigamente, no meu tempo de juvenil, a gente pedia autorização para o pai e para a mãe, tá, vai meu filho. Mas depois dos anos 90 para cá, tem que ser por escrito, você tem que ter toda a documentação, você já não pode fazer um. Então, assim, a legislação mudou, passamos a ter que cumprir, né, obrigações dentro da lei, então a autorização tem que ser por escrito. E aí a responsabilidade aumenta, tem a questão da segurança pública, que para a nossa cidade do Rio de Janeiro é complicado, principalmente na atualidade, né? E isso também foi um dos fatores que teve essa questão da interferência do pernoite, porque a responsabilidade, vou dizer esse termo, né, aumentou com relação ao que a gente tinha em tempos anteriores. Então, o juízo disse assim para o pessoal da época, é melhor a gente não bancar essa responsabilidade, né? Então, acabou a questão do pernoite, pela questão da segurança mesmo, né? E progressivamente com isso acabou a Semana do Jovem, porque era à noite. Então, a locomoção, porque a gente ia em grupo, né? Na realidade, a minha lembrança de Comel, a minha melhor parte era a Semana do Jovem, porque a gente se encontrava com muitos outros, então a gente fez muito vínculo com os outros amigos das outras casas espíritas. Mas a gente ia de ônibus, a gente saía, ninguém ia levar a gente se juntava e ia. Isso. E era na nossa área da Leopoldina, então ia para vários lugares. Com o tempo, isso passou a ser um problema, né? Até para os pais liberarem os mais jovens, porque a gente tem os mais novos e tinha os mais velhos. E a gente, enquanto coordenação da mocidade, ou jovem mais velho no grupo, era quem ficava com os mais novos. Então, isso começou a ficar muito complicado da gente levar, e aí a Semana do Jovem deixou de existir e passou a ser só o evento Comel, né? Que era esse encontro muito mais direcionado num dia, enfim, como é até chegar nos moldes de hoje, né? Perfeito.
E todos vocês já estavam atuando como trabalhadores nessa época da migração, né? Dessa mudança de formato? Não. Assim, enquanto jovem a gente era da mocidade e trabalhava como Vocês eram evangelizador ativos. dentro da mocidade. Sim. E aí as coisas foram acontecendo. Que queria saber assim, um pouco mais se vocês lembram qual foi a participação, como vocês chegaram nesse formato, porque impacta bastante, né? Não imagino que agora você explicou isso, que provavelmente outros eventos que tinham pernoite também podem ter tido essa implicação de não ter mais pernoite, mas em Irajá a gente tinha o e-mail. Então, tinha pernoite, depois de um tempo ele não passou até mais. Mas também era muito cansativo para os trabalhadores que já estavam se reunindo para comércio, né? E aí continuavam as reuniões ainda para fazer. Acabava que não tinha fim, né? E era um pouco cansativo, mas impactou bastante, diminuiu muito o volume de jovens no evento, porque uma coisa é você poder planejar a atividade até 8 da noite, 9 o pessoal está se organizando para dormir, e no dia seguinte já pode começar às 6, 7, né? O pessoal acorda, levanta, toma café. E não funciona assim atualmente, porque tem que dar tempo para o pessoal chegar em casa com segurança. Então, como é que foi esse momento de pensar nesses desafios, assim, que vocês priorizaram, que deveria, tipo assim, isso aqui a gente não pode abrir mão para não deixar de ser Colmel, né? A essência da Colmel é isso, então isso aqui precisa continuar. Aí, quem estava e quiser comentar? Na época eu estava atuando na unificação, né? Porque, assim, eu comecei na infância, fui para a juventude, participei como confraternista nesse período de juventude, e quando a juventude vai terminando, eu comecei a atuar no conselho junto com o Moza, né? E aí eu passei para a área doutrinária e a área de unificação. E a nível de conselho, 17º seu, eu acompanhava as equipes de trabalho da área, na época era DIG, na Infância e Juventude, e a gente tinha o nosso companheiro Jefferson, que fazia e organizava, né? Não só a Semana do Jovem, como a Comel também. Muitas aconteceram no Grupo Espírita Nosso Lar, o pessoal ficava lá dormir, inclusive, no Grupo Espírita Nosso Lar naquela época, antes do pessoal definir. Eu não participei dessa definição, mas eu acompanhei isso daí, né? E justamente tem a ver com essa questão da segurança, a questão da responsabilidade, porque as próprias leis em relação ao menor mudaram, né? E também o desgaste da própria equipe trabalhadora, questão econômica e financeira, pesou muito, porque é um evento que você tem pernoite, você demanda recursos financeiros. Sim. Um evento sem pernoite, você tem outra questão de recurso financeiro. Então, foi um conjunto de fatores que fez com que as pessoas pensassem, refletissem, analisassem e aí definissem ter o evento da Comel, porém sem a questão do pernoite. Vem no sábado e tal, vai para casa, volta, né? Até porque também, eu acho que o que mais pesou, não só a questão financeira, mas fundamentalmente acho que é a questão da própria segurança pública, né? Uhum. Porque a área de risco, geralmente os centros que têm uma capacidade maior para você abrigar e pernoitar, aqui na nossa área, eles estão próximos de áreas de risco. Você tem aqui o AEFA, que é vizinho de uma área de risco, o Grupo Espírita Nosso Lar também está numa área de risco. Então, essa questão, né, da segurança pública, do tráfico de drogas, isso interfere muito. Nenhum pai vai querer seu filho dormindo num lugar que você tenha o risco de ter uma questão de tiroteio, de uma situação, a bala perdida voa. E até para a própria equipe que fica com esses jovens é um problema. Quem trabalha em escola pública, como eu trabalhei 35 anos da minha vida, quando o tiro começa, tu se deita no chão e se joga embaixo da mesa. E isso gera um desgaste emocional, físico, psicológico em todos os sentidos, né? E qual é a finalidade do encontro? Qual é o evento? É você aprender, desenvolver uma coisa boa, fraterna, amigável, tranquila, né? Ou você ficar tenso, estressado e nervoso. Então, vários fatores pesam numa decisão quando ela é tomada, né? Perfeito. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, nessa época a gente não participava dessas decisões, a gente só acompanhou como confraternista e trabalhador, né, e foi se adaptando às mudanças, mas
E aí, então eu quero te perguntar, você sentiu esse impacto, assim, foi mais positivo que negativo? Foi uma adaptação, porque ela trouxe muitos pontos, né? Vocês não estavam atuando nessa área ou como trabalhadores dentro da Colmel, né? Mas a parte da divulgação, motivar os jovens também requer muito trabalho, muito esforço que vocês estão no final de semana se dedicando, atuando ali, um trabalho que complementa o trabalho da Colmel. E eu queria saber como vocês sentiram esse impacto na época, nos jovens, tudo sempre foi novidade, né? Então, como vocês sentiram esse impacto? Eu estou tentando contar um pouco para o pessoal que está em casa, esses bastidores lá de trás, para a gente falar um pouco de como tudo ainda é hoje. Algumas coisas mudaram, mas a gente foi fazendo outros episódios aqui e vamos vendo que a mesma receita que dá certo e, óbvio, né, o pessoal vai inovando para trazer os temas, coisas que os jovens queiram falar. Então, eu queria entender um pouco mais assim, desse impacto que teve, como vocês sentiram nesse ano, e aí como é que foi essa experiência diferente? Foi mais leve mesmo? Ou fez muita falta o pernoite? Então, assim, enquanto confraternista fez muita diferença, né? Primeiro porque foi uma coisa progressiva e a gente foi deixando de ter a Semana do Jovem para ter um evento em que a gente dormia e depois a gente não dormia mais. E assim, enquanto jovem que gosta de ficar o tempo inteiro com os grupos e com os amigos, isso daí foi uma coisa que fez falta, né? A gente entende, né? Porque você vai amadurecendo no trabalho, você entende a necessidade, mas essa falta de contato mantido maior fez diferença, porque a gente sentiu, eu senti durante muito tempo, porque eu coordenei a mocidade durante um tempo, né? E a gente sente que o contato que a gente tinha de chamar e de convidar e de se envolver com a doutrina, com o jovem, está diferente. Porque antes a gente tinha um amigo de uma mocidade X, da Y, da Z, e hoje você não tem mais isso, porque é muito mais difícil de você encontrar o colega da outra mocidade. Você espera aquele evento para você rever o seu amigo. A gente revia antes, porque a gente ficava tanto tempo junto que aí marcava o encontro na mocidade do fulano, na casa de ciclano. Então a gente tinha um contato muito maior, né? Eu sinto assim, né? Eu fiquei com essa impressão. Mas o evento em si, Comel, também mudou, porque passou a ser mais dinâmico, né? Aí passou a ter algumas coisas que a gente não tinha na época, que era, embora você cantasse muito, né? Música sempre foi algo muito constante dentro da mocidade, né? Representação. Hoje, eu acho que o jovem tem uma possibilidade de se manifestar e solicitar muito mais do que a gente tinha, né? Embora a gente lá na mocidade a gente conversasse muito as coisas, mas essa coordenação e a gente tinha diferença, né? Porque aquela história do mais velho que sabe mais e vocês são jovens. O jovem tem que ser meio que, né, controlado, que é muito impulsivo. Eu acho que hoje a gente administra isso melhor, né? Mesmo que a gente saiba que algumas vezes a gente precisa dar uma limitada, mas não uma coisa tão escancarada como era feito com a gente. Então, eu acho que esse momento de Comel, assim, agora, eles participam, eles escolhem tema, né? Uma coisa muito mais dinâmica. A gente pega muito mais os menores que a gente não tinha, né? Agora a gente tem criança, tem um que a gente não tinha naquela época, era jovem mesmo. E eu acho que isso também cria um vínculo. Mas eu tenho saudade da Semana do Jovem, aquela lembrança, algo que ficou marcado de jovem, né? Mauro, quer falar? Assim, realmente o evento mudou, mas quando as mudanças maiores que vieram, em especial o fim do pernoite, a gente acabou entendendo que foi uma necessidade do trabalho, né? Não era possível manter daquela forma. Então, assim, sem dúvida, tenho boas recordações desse tempo antigo, mas é importante que o evento continue. O evento tem uma importância fantástica, né, para os jovens. Eu acho que
A gente que foi confraternista, foi trabalhador, cada um pode pensar lembranças muito gratas, muito boas desses eventos. Então, se é necessário adaptar, eu acho que é preferível que o evento mude para continuar acontecendo, para continuar fazendo diferença para os jovens que de hoje, né, como fez diferença para a gente também. Legal. E Janaína, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência aí nessa mudança. Na mudança teve um aspecto também, além do que a Valéria trouxe, a questão da autorização da escola, que geralmente era feita em escolas municipais. E aí, devido a determinadas leis, as diretoras não estavam mais autorizando. Eles estavam com dificuldades locais, né? Então, foi um conjunto de informações, de situações. E, assim, dentro desse turbilhão de mudanças, quebras de paradigmas, né, teve um aspecto que foi muito legal para o nosso conselho, porque o Mozart, nesse momento, ele convida... Fala quem é Mozart. As pessoas talvez não conhecem Mozart. Eu conheci Mozart. Mas já teve outros podcasts que estavam falando do Mozart, né? Falaram dele, mas eu não conheço. Não conhece? Eu até achei que conhecia, porque eu conheci alguém com um nome diferente, mas foi o Orion, que a gente fez o outro podcast. O Mozart eu não conhecia. Então, Mozart da Cunha Leite, ele é um trabalhador lá do Luz e Caridade, veio da juventude, né, Valéria? Ele era presidente da juventude, que numa época passada, a juventude, ela era um pouco assim, departamentada da casa. Tinha um presidente para o espaço da juventude e o presidente da casa. Né? Então, o Mozart foi presidente da juventude e depois... Né, ele se tornando adulto, ele se tornou presidente do Luz e Caridade. E ele sempre motivou as pessoas a participarem do movimento espírita. E aí ele chegou a ser, né, presidente do conselho. Na época, CRE tinha URI, né? Conselho Espírita de Unificação. Meu filho, é movimento espírita. Teve o URI. Né? Então, assim, ele foi uma pessoa muito importante no movimento. Ele depois se tornou um dos diretores do CERJ. Né? Na área de comunicação, ele levou a questão do colegiado na nossa federativa, na nossa casa. E aí, ele estava como presidente na época, mas ele queria mudar. Ele não queria mais estar ali como presidente, ele queria ter uma equipe. E aí, ele convida o Jefferson, do DIGI, nesse momento que estava mudando a Comel, para ele se tornar trabalhador junto com ele. Depois veio o Marcos Paulo, também veio o Eduardo e o João, do Carlos Chagas, e resolvemos fazer um seminário chamado SEDUCA. E aí a gente planejou junto o pessoal, né, da maior idade, vamos dizer assim, amadurecido, e esse grupo jovem que já criava, fazia um trabalho de juventude aí no movimento. E foi um evento muito bom, porque mostrou para todos que a gente pode caminhar junto. Podemos pensar junto. E foi assim um seminário muito legal. Durou um ano, né, Valéria? O SEDUCA foi voltado para preparar o trabalhador para a casa espírita. Sim. Foi um dos primeiros que a gente fez a nível de conselho de casa. Exatamente. Mas que teve esse conjunto, né? Pessoal jovem planejando junto com o pessoal que estava há mais tempo, né? Então, eu ia perguntar isso, se tinha... Exatamente. Então, assim, eu gostei muito dessa dinâmica, porque eu entrei como trabalhadora no Luz e Caridade em 94. Chegando lá, depois de 3 anos, o Mozart ele me convida para auxiliar ele nos bastidores no CRE, que hoje é seu. Né? Era Conselho Regional Espírita de Unificação. Exatamente. E aí, o que acontece? O que mais assim, me sensibilizou a estar ali foi numa atividade da nossa casa, que nós temos um trabalho de capacitação, de formação de trabalhadores, e nesse dia o Mozart falou do que era o movimento espírita. E eu fiquei encantada. Achei aquilo fantástico, a organização, a seriedade das pessoas e de tudo assim, tanto da área de unificação, da comunicação, que é a área que eu mais gosto, né? O pessoal da juventude. E eu falei, vamos lá,
tentar ajudar lá o Moza e tentar colaborar. Só que era para eu ficar nos bastidores, e eu não fiquei nos bastidores, eu queria estar ali criando junto com ele, porque o Moza, uma pessoa assim muito criativa, tinha umas ideias assim muito progressivas, e às vezes ele voava muito alto, né, Valéria? E eu e a Valéria botava ele, bota o pé no chão, né, bem assim, vamos devagar. Então ele tinha uma cabeça muito dinâmica, e aí ele pensou, vamos fazer o conselho colegiado, vamos ter a participação do jovem, vamos ter a participação disso e daquilo. Então, assim, estou no conselho desde hoje, né? Desde 1997 até agora. Tem sido bom, tem a sua construção, o pensar, né, na casa num todo, no movimento, a parte da juventude. E aí foi quando a gente chama também a Érica para participar do conselho. E a Érica, muito jovem, achava que não teria condições, mas até hoje ela está conosco, desenvolvendo um grande trabalho, assim como foi o Jorge Medeiros e tantos outros jovens, né? Também. A Luciana Carvalho também, foi muito bom. Ela coordenou a Comel por um bom tempo também, fez coisas maravilhosas. Falando disso tudo, né? A gente do tempo de Orion e Silvia Bentes. Silvia Bentes foi antes do Orion, eles coordenavam a Semana do Jovem. Orion começou a integrar, tinha a Sandra Miranda e mais uns outros da época, né? Porque naquela época eu tinha 16 anos, não dava para gravar tudo na cabeça. Mas eles começaram com esse, assim, eles mantiveram. O movimento juvenil começa com Leopoldo Machado, quando ele traz espiritismo para a juventude, porque o espiritismo chegou no Brasil para as pessoas adultas. Nos livros em francês, olha que abuso, eu tomei a palavra, meu Deus. Nada. Nos livros em francês, e que foram traduzidos, né, para o português, na Bahia, no Rio de Janeiro, até se espalhar por todo esse Brasil e se formar o movimento, que eu não vou falar de história do movimento espírita agora, que é muita coisa, mas, assim, Leopoldo Machado, que conheceu o espiritismo, ele se preocupou em trazer o espiritismo para os jovens e para as crianças, né? E assim como ele, outros também. E a doutrina espírita, ela começou a ter também, o movimento espírita, né? Começou a trazer a doutrina não apenas para o adulto, mas também para o jovem e para a criança, né? E isso foi uma coisa muito importante, porque a linguagem do adulto é uma, a linguagem do jovem é outra, e a linguagem da criança é outra, é diferente. Sim. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, porque você falou sobre o curso de capacitação, e eu fiquei curiosa porque eu tenho 30 anos de vida e doutrina, então, desde berço, e desde que eu me entendo por uma jovem mais funcional, né, que não faria besteira numa casa espírita. Minha casa espírita, todo mundo me conhece, é muito aberta que eu ajude, mas demorou muito para vir um convite como trabalhadora e muitos jovens. Eu lembro que eu recebi uma vez um convite do CERJ, a gente foi num fórum em Petrópolis para falar sobre o protagonismo jovem. E a maior queixa dos jovens era não ter o espaço na casa espírita. Os jovens queriam. As casas espíritas precisavam de trabalhador, mas tinha esse gap em confiar de que o jovem estava pronto, porque tem 30 anos de doutrina e não vou saber todo o livro dos espíritos de cabeça, não vou saber todo o livro dos médios. Mesmo se eu lesse 5, 10 vezes, a gente não vai entender fundo, a gente precisa sempre estar estudando, se atualizando, né? Então, achei esse curso, essa ideia muito legal, e aí você comentou que ainda existe, mas queria saber se ele é aberto, se as pessoas podem procurar para se capacitar lá no Luz e Caridade, né? Sim, teve um ano que nós fizemos, nós chamamos de Grupo Tarefa, tá? Até a criação mesmo do Moza e do Altamiro. Grupo Tarefa, onde a gente, quando percebe que o frequentador, que já está ali um bom tempo, independente da idade, tá? Tem um perfil, se afinizou com a casa, gostou, aí nós convidamos para participar desse grupo tarefa, onde ali vai estar falando sobre as atividades da casa, como fazer. E isso vai dar recepção, direção, passe, atendimento fraterno, planejar estudo, coordenação, e isso vai em todas as faixas etárias. E nós trabalhamos em equipe, o que é colegiado, qual é a filosofia da nossa casa, por que nossa casa age assim e outras casas agem assado, né? Para poder ter uma ideia, para depois não chegar na tarefa sem saber o que é, sem entender.
né? E eu participei disso, eu entrei em 94, com 3 meses, 4 meses ali de frequência, de interesse para o estudo, me convidaram, né, para participar. E um dos aspectos dentro dessa capacitação é a importância da participação no movimento espírita. Por que que é importante? Primeiro, para a gente trocar, para a gente conhecer pessoas, né, para a gente levar as nossas experiências. E isso em todos os âmbitos, né, tanto jovem como também adulto. E essa atividade existe na casa até hoje, a gente mantém. Depois da pandemia, alguns trabalhadores não retornaram, alguns por causa da idade, outros desencarnaram. E tínhamos frequentadores antes da pandemia que tinham o perfil. E aí a gente já começou o trabalho, já conseguimos uns 10 trabalhadores, e um deles é o jovem, que é o Thales, né, que atua junto com o Matheus. O Matheus também veio dessa capacitação, ele era menininho. Matheus né? Fabra? Isso, pequenininho, muito falante, ele passou por todas essas fases, passou pela capacitação, hoje ele coordena a nossa mocidade, ele participa do grupo da família, ele faz as exposições dele, e ele começou a fazer temas, né, sendo expositor, foi numa atividade de jovem protagonista que nós criamos dentro do conselho. Vamos chamar esse jovem para cá, para conhecer esse espaço, ver que esse espaço também é deles, né? E aí, no primeiro encontro do jovem protagonista, o Matheus se apresentou. Ele falou: eu posso ir lá fazer exposição, já que ele fez a capacitação com a gente? Pode. Aí todo mundo deu maior força, os próprios jovens lá do Luz e Caridade, né? E ele chegou lá para fazer um tema interessante da Gênese. O pessoal gostou. Outros jovens participaram de outros conselhos, inclusive tem um rapaz que tem um canal aí falando sobre Kardec, ele chegou super nervoso tentando falar sobre perispírito, e a gente deu maior força, vamos lá, a gente te ajuda, né? Então, a nossa casa tem esse trabalho, porque achamos importante para ter uma continuidade. E essa continuidade, ela não deve chegar, tipo assim, eu desencarnei, então você vai assumir. Não, você tem que, já desde cedo, começar a conhecer a casa, cativar, estar ali nas atividades para poder auxiliar. E não é auxiliar, tipo assim, vamos arrumar a casa porque vai ter um evento, leva a cadeira, não. É saber fazer atividade de direção. Né? Hoje temos o Lucas que está aqui e ele já dirige, ele faz recepção, né? Ele aplica o passe, ele está super satisfeito. Então a gente investe nisso porque a gente sabe que dá certo. Dá certo, né? Outra questão também. Posso falar? Claro. Tem duas questões, né? A própria casa espírita preparar o seu trabalhador, porque estudante do espiritismo a gente sempre vai ser. E aí existem questões. Para a gente estar atuando na casa espírita, a gente também precisa estar frequentando um grupo de estudo, seja ele qual for. Porque o grupo de estudo da doutrina, e aí quando eu digo estudo da doutrina, eu estou me referindo às obras de Allan Kardec, para a gente conhecer o pensamento espírita, e na medida que a gente conhece o pensamento espírita, a casa espírita, no seu trabalho, vai refletir nas suas atividades as ideias e o pensamento. E a doutrina espírita ela é libertadora, e ela deve ser levada para a criança, para o jovem e para o adulto. E ela é tão libertadora que ela tira a gente do nosso preconceito, da nossa visão, do paradigma. Mas se a gente não entende o espiritismo como deve, e a gente deixa a nossa cultura religiosa de vidas passadas e da vida presente falar mais alto, a gente não vai enxergar o espiritismo como ele é, mas a gente vai enxergar o espiritismo conforme o nosso entendimento. E existe uma diferença muito grande. E aí você não tem o TEA dentro da casa espírita que faz uma função que trabalha. Você não tem o companheiro do LGBTQI sendo evangelizador, sendo médium, dando passe. Porque a nossa visão de cultura religiosa do passado nos impede. Jesus não impediu ninguém, nem mandou apedrejar a mulher adúltera, nem fechou a porta para Maria de Madalena. E como é que a gente vai fazer isso na casa espírita, né? Sim. Então, ter esse olhar, estudar a doutrina espírita é um processo também de autoconhecimento, de transformação de si mesmo e ter olhar diversos, né? Janaína citou a questão, nós temos jovem que tem transtorno do espectro autista nível 1, faz recepção numa boa, entra,
Se vem 10, 20 e 30 ao mesmo tempo, vai dar meio que um bug, tem que estar alguém ali, porque aí já... Mas você faz, recebe, orienta, entende, mega organizado, às vezes mais organizado do que eu. Falei, vem cá, me ajuda aqui, faz esse negócio para mim que minha cabeça não está dando. E se vier 10, 15 pessoas falar comigo ao mesmo tempo, eu também vou bugar. Então isso não é objetivo de nada, realmente. E você ter o espaço para o companheiro se manifestar como ele é, sendo quem ele é, podendo estudar espiritismo, conhecer espiritismo, falar sobre o espiritismo, participar da reunião mediúnica, ser médium, aprender a lidar com educar a mediunidade aí, aprender a lidar com a sua mediunidade, conviver com aquele fenômeno mediúnico, lidar, jovem estuda a mediunidade junto conosco. E estudar junto. E como eu falei, aquela questão do etarismo, né? Porque tem essa parada do etarismo, né? Uma parada, essa coisa de jovem e também de velho. Você quebrar esse negócio do etarismo. A gente está tentando quebrar isso, né? E é igual, vou dizer uma coisa, namoro, noivado e casamento, né, filhinho? Quando a gente chega na casa espírita, independente da idade, a gente namora. Que isso? Frequenta, né? A infância, a juventude e a fase adulta. Aí, noivado é quando tu tá ali, fiel, né? Como dizer que nem os companheiros, frequenta, aí já quer ajudar aqui, já quer ajudar ali. Casar é quando tu vira trabalhador, tu assume responsabilidade, tu ganha a chave, tu abre a porta, tu vira coordenador, tu planeja, tu executa atividade, tu vira bombril, tem 1001 utilidades, uma hora tu tá limpando, outra hora tu tá palestrando, tá fazendo... Aí vai para a gestão da casa espírita. Então, tudo é um processo. E criar e desenvolver esse processo, estudar e conhecer o espiritismo e se qualificar para a tarefa, eu acho que toda casa espírita deveria aprender isso, né? Sim, com certeza. Todo trabalhador ter um dia para o estudo do espiritismo e ter o seu dia para o trabalho. Organizar dessa forma, porque se você também só vai para trabalhar, você não estuda. E a sua visão vai ficando assim, ó. Sim. Se você estuda, a sua visão faz assim. Se você não estuda, ela pá. E aí... Então, o objetivo é você ter um dia para estudar e um dia ou dois para trabalhar. Para poder o seu trabalho ter qualidade, né? E isso é fundamental. E ter também a convivência. E ter, confraternização, convivência, criar link. Agora, a questão da capacitação, a própria casa espírita, ela pode preparar o seu trabalhador para qualquer tarefa. O conselho, ele também oferece espaço de capacitação. E a federativa, Conselho que é o Sérgio, não. o conselho é o seu, porque a gente Confundem siglas aí. Então. já foi União Regional Espírita, para os antigos, depois a gente virou Conselho Regional Espírita, que ainda era presidencialista, que passou para a gestão colegiada, e a gente virou Conselho Espírita de Unificação, que é o seu, né? Na atualidade, a denominação é 17º seu, aqui da nossa área. Higienópolis, Ilha do Governador, até Vigário Geral, entendeu? Então, porque não tem nenhuma casa em Jardim América, mas se vier a ter uma casa em Jardim América, será do nosso conselho, porque a nossa geografia é essa aqui, nossa área geográfica é essa. Mas eu estou fascinada com a sua memória. Ela não perde um fio, mas você tocou em alguns pontos muito importantes, porque não só de uma realidade atual, mas desse histórico todo que eu comentei, do jovem se ver limitado dentro da casa. Então, ele acha que ele vai chegar, só vai poder ler o livro. O que a gente tem que fazer para o jovem ficar? Então, vamos fazer uma oficina de arte. É muito legal. É o que engaja o jovem, é o que traz o gosto dele ali para dentro e atualiza a casa também, né? As coisas foram mudando. Antigamente não podia ter bateria nas músicas, não podia tocar guitarra. Então tudo foi mudando e isso vai tornando a casa mais inclusiva, vai tendo um espaço ali porque uma casa espírita, a gente fala tanto quando está fazendo um acolhimento, que é um espaço de acolhimento, né? De tudo isso. Não, vai vir aqui só para estudar. Poxa, eu não quero ficar. Eu dei graças a Deus quando saí da escola. Estudar o espiritismo é importante, mas saber que eu vou praticar, que eu vou crescer, vou me melhorar, ver de uma outra forma, né? Você vai poder atuar. Não vai ser de imediato, tem todo um processo, mas faz parte. Isso é muito importante, né? Comentando isso para deixar um apelo até para as casas espíritas, para as pessoas das suas casas, que elas promovam esses debates, essas conversas, e conversem com os jovens, se eles têm essa vontade, esse interesse, para que comece a criar espaço. Tem jovens, até o caso das filhas maravilhosas desse casal, eu sou apaixonada por essa família, gente, não tem como.
participam do Viver o Bem, que foi uma iniciativa de um grupo de jovens a partir de um evento. Mas poucos jovens pegam e fazem uma iniciativa sozinhos, né? Então, tem muito espaço nas casas. As casas precisam de muitos ajudantes e aí precisa que essa comunicação flua, né? Para que o jovem se sinta acolhido ou para trazer as ideias deles, ou para que ele possa participar ali e se integrar com esse trabalho, né? Hoje, atualmente, eu estou me integrando ao trabalho da minha casa espírita, mas foi mais culpa minha do que da casa também. Me afastei ali depois do pré-vestibular e agora estou voltando justamente na fase do casamento, né? Agora estou comprometida, assumindo responsabilidades com a minha casa espírita. E foi um sentimento assim, ela é longe de onde eu moro, mas é porque eu cresci lá, né? Então não tinha outro lugar que fizesse mais sentido. Tem outras casas que eu gosto de visitar, meus amigos estão lá, mas é a minha casa do coração, eles me criaram, né? Eu acho que é muito importante também, né, nessa visão de que a juventude precisa ter o conhecimento da doutrina, precisa perceber que a doutrina é importante, o papel da casa e o papel da família, né? Porque eu percebo hoje, por exemplo, que pós-pandemia, muita gente não trouxe nem suas crianças, que dirá estimular o seu jovem ao estudo, né? Então, se o estudo é bom para mim, vai ser bom para o meu filho, né? Porque ele é um espírito eterno, ele tem que estudar, isso faz muita diferença. A gente sabe que faz diferença na vida do jovem. Fez na nossa, fez nos das nossas filhas, que são jovens, e dos outros jovens que a gente conviveu. Então, a doutrina espírita faz diferença. Então, levar para a casa espírita, mas é no horário, ele não quer acordar, é no domingo de manhã. 1 hora, você acordar mais cedo, não vai fazer mal, é para o seu bem. Você não vai para a escola, estuda matemática, biologia, Sim. História. Por que você não vai estudar doutrina espírita? Exatamente. Né? Então, precisa ter isso, precisa ter o hábito de levar, tem que levar na evangelização, tem que estimular para ir na mocidade, porque se você não fizer isso, você vai estar diminuindo a oportunidade dessa pessoa ter essa mudança de ponto de vista, né? De se libertar, porque a gente não sabe qual é o nosso objetivo de encarnação. A gente não sabe quais serão as nossas dores, as nossas dificuldades, nem dos nossos jovens, nem das nossas crianças. Então, quando a gente oferece a doutrina, a gente oferece essa possibilidade de reflexão. Quando ele estiver diante do problema, ele vai ter estrutura, né? Porque crianças sofrem, jovens sofrem, e a linguagem da doutrina é de esclarecer, de consolar. A gente não pode esquecer disso, né? Então, o jovem no estudo da doutrina é fundamental, a criança no estudo da doutrina é fundamental. São espíritos eternos, né? A gente está aqui num ambiente dentro dessa casa espírita, que é uma salinha que se evangeliza os espíritos na barriga das mães, é só a gente olhar aqui atrás. Eu acho isso né? sensacional. É evangelização dos bebês, dos espíritos. Então, é isso, né? Doutrina espírita, Comel, a gente está aqui estudando com os encarnados e os desencarnados, estão cheios aqui, aproveitando das nossas atividades. Então, dentro da nossa casa espírita, tem que haver esse mesmo estímulo, né? E a gente que passou pelos nossos movimentos, Comel, Comerge, Semana do Jovem, EMEI e todos os outros, né, que a gente sabe que tem pelo Brasil, pelo Estado, fizeram diferença para a gente, né? Fizeram diferença. Quem passou sabe, né? Sim. Então, a gente se compromete depois com o estudo e com o trabalho, porque é uma forma de você até agradecer o que você recebe. A gente recebe mais do que a gente dá. Exato. Né? Então, estar aqui colaborando na Comel ou em qualquer outro lugar dentro da casa espírita é uma forma de retorno para o bem que a gente recebe, porque sem doutrina neste mundo está muito difícil. Com certeza. E, enfim, os desafios estão aí, com todas as coisas que a Janaína e a Valéria falaram, são muitos desafios. E você, muito, às vezes, jovem demais, não tem estrutura para administrar os desafios. E a doutrina nos ajuda, né? E a família é muito importante nisso, junto com a casa espírita, porque quem leva eles para lá é o pai e a mãe, né? A avó, é o tio, alguém que tem esse vínculo, que leva para a casa espírita, que tem que acolher. Vem cá, meu bem, é aqui.
E jovem precisa ser convidado. Olha aqui, não é para carregar peso só, não. É para dividir a tarefa. Isso era outra coisa que eu né? ia mencionar, que você falou do jovem que carregava a cadeira, né? É um trabalho muito frequente, que é útil, aproveitem, né, o recurso natural que está aí com disposição, com força, mas o jovem quer fazer mais, ele quer se sentir útil, ele não quer ser só o médio de transporte, vamos assim dizer, né? E acho que uma coisa que você estava falando assim, sinceramente, minha primeira Comerge, eu fui obrigada, que eu tinha 9 anos, eu e minhas irmãs, éramos 3 meninas de idade próxima. Estava acostumada a ficar na rua com as amigas, pulando carnaval. E nem era de ir em bloco, nada disso. Minha mãe já não gostava, mas só na rua. 4 dias sem escola, fazendo um fuzuê. Resultado, eu em prantos, com dor de cabeça, tanto chorar no último dia de Comerge, que não queria ir embora, não queria voltar para casa. A experiência transformadora, e foi isso que me conectou no movimento espírita, né? Porque a gente fica falando aqui do trabalho, do estudo. Ah, claro, vocês estão aí dentro, óbvio que vocês vão vender o peixe, né? De que precisa estudar, precisa trabalhar. Não, a gente passou por essa experiência, a gente tem que estar compartilhando o que a gente viveu, né? O que a gente viu, todo o carinho da preparação do evento para o jovem, como tudo é pensado, porque são experiências transformadoras, né? Que acabam resultando em seres que são criados dentro da casa espírita, famílias que são criadas, minha família toda, meus pais se conheceram lá, minha família cresceu lá. Então, assim, acaba sendo um ambiente de acolhimento, de trabalho, de cura, de tudo. Faz sentido, né, trazer um pouco de tudo ali. Você queria falar, mas eu vou te pedir um minutinho só para eu confirmar se a gente não está estourando o tempo. Ah, tá bom. Ah, tá, não estamos perdendo, gente. Só dentro dessa questão do estudo, né, destacar o método. Porque tem gente que diz assim, estudar espiritismo é muito chato. Meu bem, como que você está estudando espiritismo? Tu tá pegando um livro e leva, blá, 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 vai dormir, filhinho. Qual é? Pega o povo, pega o texto, divide, discute, bota em grupo para ler, cada um lê um pedaço, discute, pede cada um para estudar um pedacinho do texto, você fala um pouco, você fala um pouco, você fala um pouco do que você faz dinâmica, tem muito método pedagógico que a gente pode usar para estudar espiritismo. E aí não vai ser chato, porque o assunto é bom, mas a gente tem que entender. E também tem uma outra questão, né, que a gente não pode perder de vista, é a questão da própria leitura em si, né? O hábito de ler, ele é saudável, ele desenvolve a mente, desenvolve o raciocínio. Pô, mas aquele vocabulário, só Jesus. Pega Miguelão Ribeiro lá, só Jesus, aquele vocabulário de 500 anos atrás, né? Mas também aprender com isso. Às vezes eu estou lá, reflexão do Evangelho, lendo Guilherme Ribeiro, eu falei, peraí, Jesus, vamos lá, pega o dicionário, entre parênteses, boto lá, e assim, ler em grupo, discutir, analisar, dar palpite, vai pegando de pouquinho em pouquinho. Pega aquele mesmo tema, vai onde tem dos vários livros da doutrina, o mesmo assunto, cruza as informações, e aí fica gostoso estudar o espiritismo, não fica chato, não fica enjoado. Às vezes, a nossa forma de estudar é que não está adequada. Não é o que a gente estuda, é como a gente estuda. Isso é diferente. Mais uma vez, reforçando a importância dos eventos para os jovens, das mocidades, das evangelizações, que tem toda essa abordagem pedagógica, né? Isso, eu não sou uma pessoa, não estou falando para falar, é uma meta da minha vida, ler. Eu não consigo completar uma leitura, porque eu sou uma pessoa que sente muito sono, eu foco mais em outros tipos de atividade, eu gosto mais de música, eu gosto mais de ver filmes, então eu despriorizo essa parte da leitura. Quando a gente faz o estudo na casa espírita, super tranquilo ler, mas não seria a mesma experiência agora se eu não tivesse vindo de um contexto, para mim, pelo menos, para outras pessoas é diferente, mas se eu não tivesse vindo de um contexto de mocidade, evangelização, que eu tive a oportunidade de ver aquilo de outras formas. Então, aquela linguagem lá que está difícil no livro, ela já não é mais tão difícil, porque aquele conceito eu já vi. Sim. Né? Então, isso acontece com muitos jovens. A gente, quando pega um jovem que está iniciando, se a gente dá um livro dos espíritos, ele até trava na leitura, porque é difícil. É uma leitura complicada, né? E aí a gente, tirando essa questão da linguagem, mas quando a gente fala assim, o que você entendeu? Quando é um jovem que já passou por um evento, vive esse tipo de metodologia, né? Qualquer metodologia, até mesmo a experiência por músicas, gosto muito de ouvir música espírita, vai aprendendo os conceitos, e quando ele olha, então é sobre isso. Que legal, a gente usa muito atualmente, que é um grupo
com adultos, então a gente não usa mais tantas metodologias mais jovens, assim, grupo de estudo mediúnico, mas a gente usa muito o IPEAC, porque a gente gosta de questionar muito, a gente, às vezes, uma reunião inteira fica em 1, 2 perguntas. Por quê? Aí a gente... eu trouxe tal coisa do EPEAC, aí a gente viu que está na Revista Espírita, a gente viu que no Evangelho também tinha isso. E aí, peraí, eu lembro que uma vez eu passei por essa experiência, é um espaço para questionar, compartilhar, e não deixa de ser uma metodologia diferente, né? Sim. Que contribui muito. Então, tira aquela coisa toda, gente, é segunda... 7h30 da noite, eu saio do trabalho, que eu já estou acordada desde 5 da manhã. Imagina se toda segunda tivesse que ler um monte de questão, e aí não vamos discutir. Então, não entendeu? Sim. Não, vamos discutir, vamos pensar, vamos refletir. É a questão do método. O método é que muda. E às Sim. vezes a gente diz, não é o conteúdo, a gente vai aprender. Agora, a metodologia que a gente vai usar para aprender esse conteúdo pode ser variada. E aí fica 1000 vezes melhor, Felipe, porque senão ninguém aguenta, né? Fala sério. Eu acho que é uma coisa importante pensar nisso, né? A Valéria destacou a importância do estudo do trabalhador, é uma coisa que a gente também na nossa casa tem procurado priorizar, né? Pelas dificuldades que acontecem quando o trabalhador não estuda. E uma coisa também que a gente observou muito depois da pandemia foi o esvaziamento das casas espíritas de uma forma geral, né? Frequentadores, jovens, crianças, né? Das evangelizações de juventude. E eu acho que falar disso aqui é importante para as casas, né? Se unirem e trocarem. Por isso o espaço do seu, né? Está aí, o 17º, nossas reuniões sempre primeiro domingo, se informem, né? Fazendo propaganda do 17º seu. Para que a gente possa pensar em estratégias de tornar a doutrina mais próxima das pessoas, dos jovens, das crianças, incentivar os pais a trazerem, para que a gente possa realmente retomar isso, né? A importância que isso tem. E não adianta a gente se queixar do esvaziamento se a gente não está fazendo nada para tornar o estudo da nossa casa mais acolhedora, mais atrativa. Então, acho que é um ponto interessante ser levantado para todos pensarem. Eu ia direcionar uma pergunta para você que eu estava te achando muito quietinho. Eu queria que você falasse um pouco da experiência de ter que trazer 2 filhas para o movimento espírita, né? Vocês têm 2 filhas, vocês criaram um movimento espírita, e como foi esses incentivos à evangelização, à mocidade, a Comel, a Comerge? Como é que foi trazer essas... Beijo, tá, queridas? Saudades de vocês, apareçam. Assim, como eu e ela já estava muito envolvido no movimento quando elas vieram, de certa forma foi muito natural incorporar elas nesse movimento, né? Então, desde pequena elas começaram aí, elas iam conhecendo outras crianças que estavam no mesmo movimento levado pelos pais. Isso fez com que elas fossem crescendo junto com outras que estavam na mesma época que elas, então fizeram amigos que são amigos desde muito pequenos. Então, talvez o fato da gente já estar envolvido fez com que isso fosse, de certa forma, mais fácil, né? Não sei se a Verônica vai concordar, mas de certa forma mais fácil elas estarem habituadas àquele ambiente, né? E com isso irem se integrando e gostando daquilo ali também, né? Então, eu acho que isso foi um movimento muito natural, de uma coisa que foi uma continuidade do nosso movimento que foi passando para elas e elas continuam envolvidas até hoje, né? Embora, por exemplo, nenhuma das duas está aqui hoje na Comel, é verdade, né? Mas continuam envolvidas de alguma forma na Casa Espírita, realizam outros trabalhos que partiram da casa e dos jovens também. Então, acho que esse incentivo dos pais e a tal da coisa, né? Não só pelo que o pai fala, mas pelo que o pai demonstra, o pai ou a mãe quem leva, né? Ou seja, se aquilo ali tem um componente emocional que demonstra entusiasmo, né? Então aquilo ali passa para a criança também, e eu acho que isso facilita a ida, né? Quando é uma coisa imposta, você tem que ir porque ficou complicado, né? Mas se você já cria essa cultura da participação e tudo mais, para nós, pelo menos na nossa experiência, foi uma coisa, uma continuidade. Então, elas sempre se integraram muito bem, sempre gostaram de ir, isso foi uma coisa muito, muito interessante. Até porque, assim, a gente sempre teve o prazer de ir para a Casa Espírita. Então, era normal ir, fazia parte, não tinha opção. A gente estava lá, era bom, não sei o que, vem, ó. E tiveram alguns momentos, assim, que a gente até não participou diretamente, porque a gente sempre, a vida inteira, a gente participou dos eventos da Comerge, e elas iam, mas em um determinado momento a gente não pôde ir, né, para dormir por conta de trabalho. Tinha a outra que era pequena,
Mas a gente levou a Mariana, a gente foi dar o estudo e as pessoas chamaram e ela ficou lá dormindo, a gente voltou depois para buscar. Porque ela não queria mais vir embora, ela ia ficar nos pequenos companheiros. Não, mãe, eu vou ficar. Mas a gente não tinha feito inscrição do negócio, a gente tinha ido só para ajudar, porque não dava. Não, mas ela ficou. Ela ficou e dormiu, ó, nem deu um tchau pra gente, tchau e benção. Então, sempre foi uma coisa muito natural, faz parte, tem que ter, né? Igual todo o resto da vida, a gente precisa disso. Então, eu acho que é normal para elas, né? Sempre ouviu, enfim, né? E a minha família, né? Especificamente minha mãe era espírita, a gente fez sempre desde criança. Então, Legal. entender a doutrina espírita, falar de doutrina espírita é algo que faz parte da nossa vida, é normal. Então, acho que a criança aprende isso. É normal, como é normal ir para a escola estudar. Então, não tem como não ter isso na sua vida. E quando a gente, por exemplo, eu trabalho com criança. Então, a gente vê quando você não tem uma família que tem um conceito e a criança está doente, e a criança perde alguém, ou ela perde a sua liberdade, ou ela é limitada por alguma doença. Porque se você não tem um conceito, uma estrutura, né? O que eu valho agora? Eu já ouvi de uma criança, e agora? Eu perdi minha perna. O que eu valho, mãe? Eu não tenho mais valor, né? Mas tem valor, não é o corpo, não é porque ela está com metade, um pedaço sem, que ela não tem valor de espírito. E a família não saber dizer. Então, essa ideia, essa construção de noção do espírito é fundamental, né? Porque a gente precisa disso para se estruturar na vida. Se a sua família não tem isso, Sim. você vai ter que correr sozinho, é muito mais difícil. Né? Você vai aprender, você veio, você vai correr, mas é muito mais difícil, né? Muito mais fácil se você tiver. Né? Então, para a gente não foi uma coisa complicada. E eu acho que se as pessoas botarem isso na vida, no seu conceito, também não vai ser para elas. É verdade. Né? Bom, a gente está chegando no finalzinho. Foi muito legal conversar com vocês e chegar nesse tópico de protagonismo, de trabalho na casa espírita. Eu espero que as pessoas estejam assistindo em casa e estimulem os jovens aí às casas espíritas, seus filhos, seus amigos, convidem e venham na Comel também ano que vem. A gente está esperando aí, mas aí vou até aproveitar, porque se eu terminar sem falar isso, o Saul vai ficar muito triste comigo. Segue as nossas redes sociais, a gente tem o Instagram que fica recheado de conteúdo, a gente está postando vídeo, a gente está postando os cortes do podcast. Então, queria ver, poxa, há tanto tempo, eu não tenho visto Maura Verônica com frequência. Agora eu vou poder ver esse vídeo ali e ficar com ele guardadinho no meu coração. Então, se tá com saudade de mim também, assiste lá que eu tô em vários vídeos. Tá? Ó, as nossas redes sociais são Comel RJ e no Facebook Comel RJ Oficial. Tem Instagram, tem TikTok, tem Spotify, você pode ouvir os nossos episódios, os outros episódios do podcast, e no YouTube também tem. E aí, antes da gente finalizar, antes da gente despedir, a gente falou de tanta coisa para impactar os jovens, a gente falou do impacto do trabalho, de tudo isso. Queria que vocês compartilhassem uma memória de como é o que impactou vocês. Pode ter sido desde a Semana do Jovem, da época da Semana do Jovem, pode ser já no formato atual da Comel. Olha, eu não tenho uma memória do evento que me impactou, mas o espiritismo impactou a minha vida. Porque eu cheguei criança, com 9 anos, e eu me encontrei aos 9 anos, quando eu entrei na casa espírita. Era ali o meu lugar. E minha família era de origem católica, nunca foram praticantes. Não. Fiquei muito doente, minha mãe foi em tudo quanto era cultura religiosa, e eu não gostei de nenhum. Mas quando eu entrei no espiritismo, eu me achei. Com 9 anos. Com 9 anos de idade, eu me achei. E te digo, filhinha, a minha vida mudou horrores. Se eu não conhecesse o espiritismo de criança, eu te digo, hoje eu acho que eu teria todos os transtornos que a medicina descobriu. E graças ao espiritismo eu consegui me conhecer, me entender e exercer um processo de autoeducação, né? Eu tinha medo de morrer, eu não podia ver sangue. Não, ninguém podia falar de morte perto de mim, que eu quase saía do corpo. Eu aprendi a superar o medo da morte, aprendi a superar 1000 coisas na minha vida e graças ao espiritismo. Isso eu posso dizer. Fico até arrepiada quando falo disso. Eu tô arrepiada com você falando isso. É. Bom,
como eu falei, eu não participei, né, como confraternista, mas atuando no conselho e sabendo de todo o contexto, todo o planejamento da Comel, eu gostei muito de uma em que vocês trabalharam a questão da mediunidade com os jovens. Eu achei sensacional, porque tem um tabu, né? Parece que só os adultos podem lidar com isso. E a doutrina espírita ela foi praticamente trazida, as mensagens, por jovens, por adolescentes. Né? Então, Gabriel Delane, né? Exatamente, o Gabriel Delane Filho, né? Então, assim, as irmãs Fox. Então, assim, isso é uma questão de compreensão. As crianças precisam lidar com isso, porque tem muitas que já desde cedo demonstram essa ostensividade. Por que não falar? Claro, dentro da linguagem delas, para poder entender. Então, eu achei fantástico o ano que trabalhou a questão da mediunidade. A mesma coisa esse ano que eles escolheram o tema, né? O que é o espiritismo? E eu fiquei matutando, por que será que eles escolheram esse tema? Até perguntei a Érica, o Saul, né? E eu pensei assim, talvez porque eles queiram entender realmente o que é essa doutrina. Porque eles estão aqui, eles se divertem, eles trabalham de forma lúdica, né? Mas o que é? O que é tão fantástico a doutrina espírita? A Valéria falou da infância, eu também vim de uma família que não era espírita, não tinha nada a ver. E, assim, eu criancinha, eu ficava me questionando, né? Não é possível a gente morrer e acabar. Dizem que Deus olha tudo, né? Porque fica para a criança, olha, não faça isso, não faça aquilo que Deus está olhando. E eu ficava olhando para o céu e dizia, poxa, Deus deve ter um olho bem grande para olhar todo mundo, né? E nada, e eu cutucava minha irmã mais velha, perguntava a ela, e esse negócio? Aí ela disse uma vez para mim assim, olha, tem um tal de Allan Kardec que ele fala essas coisas. Eu pequena fiquei em tal de Allan Kardec e aquilo ficou guardado para mim. Eu cresci, adolescente, mas sempre tinha curiosidade dessas coisas de espiritualista. Até que um belo dia eu tomei contato com o livro dos Espíritos e eu fiquei fascinada. Várias respostas, né? E depois, mais tarde, eu busquei uma casa espírita, até que encontrei o Luz e Caridade, perto de casa. Morava ali há tanto tempo, não via o centro. Até que um belo dia eu vi. E no dia que eu chego no Luz e Caridade, é o dia em que o Luz e Caridade faz aniversário. Dia 13 de março de 1994. E quando eu chego lá, foi bem emblemático para mim, porque quando eu entro ali na porta de entrada, né, devido à questão que eu tenho audiência, veio aquilo assim, essa é a minha casa. E ali estou, né? Adoro Luz e Caridade, gosto da doutrina. Então, assim, acredito que os jovens têm escolhido o que é o Espiritismo, tem os porquês semelhantes aos que eu tive, a Valéria, vocês, né? E ela vai libertando, vai mostrando várias coisas, porque hoje em dia a gente percebe os jovens muito frágeis, né? O ouvir ou não, ele fica deprimido, alguns têm até umas ideações suicidas, e a doutrina espírita pode despertar neles potenciais que eles têm e que eles podem seguir em frente do jeito que eles são e melhorar ainda mais, né? Então, eu acredito que trabalhar na Comel esses temas, até escolhido por eles, é fundamental. Bom, Então, eu tive vários momentos muito impactantes na Comel, enquanto confraternista, porque o trabalho é sempre reflexivo, né? Então, eu sempre gostei muito da conversa, do grupo. Então, você discutir em grupo, você trocar em grupo, sempre foi algo que me tocou, porque era um momento da gente falar de pertinho assim, né? Sem precisar estar gritando ou aparecendo. Então, isso sempre me agradou muito. E esses momentos de sensibilização no final, em que você discute, depois leva aquilo tudo que você discutiu de uma forma lúdica, com a música, com o teatro, era sempre fechamentos que me tocavam bastante, porque você falou e naquele momento você tinha assim, pô, é isso, né? Nossa, então no final a gente sempre chorava, né? Chorava e ficava aquela sensação, meu Deus, eu quero ficar aqui assim,
para a vida, né? Mas que a gente nunca mais vai Nunca sentir mais aquilo de novo. pois é. Então, esses vários momentos, né, de músicas, de coral, né, de espelho da alma, né, de grupos que traziam, de Alain, trazendo para a gente músicas junto com o estudo, que fizeram sempre muita diferença. E eu acho que isso é muito importante para o jovem. Isso faz falta, isso agrega, ele se encontra como igual, porque o teu problema é igual ao do colega do lado, e às vezes o colega do lado vai te entender, porque se não for contigo, é com algum amigo, é com um conhecido, então você fica no ambiente que é próprio na tua linguagem para você, né? Então, tem vários momentos em relação a essa confraternização que eu acho fundamental. Entrar no movimento, chegar na casa espírita, tem que participar do evento, tem que vir na Comel, tem que ir na Comércio, porque não tem igual. Só você indo para você saber o que é, né? Eu me lembro de um momento mais antigo, que é da Semana do Jovem, em que, como foi falado, né, já era a Semana do Jovem e do Evangelizador, já tinha Comel. Então, era aquele esquema de uma casa visitar outra e fazer o trabalho na outra casa. Né? Eu me lembro que da nossa casa espírita, a gente foi numa casa espírita pequenininha na Penha, chamada Simão Pedro. É um centro espírita bem miudinho, né? Assim, numa ruazinha de subida, assim, pertinho ali do morro da Igreja da Penha. E eu me lembro da gente realizar aquele trabalho. Eu me lembro que, talvez não tivesse muito tempo que eu estava na mocidade, mas eu me lembro, assim, do senso de responsabilidade, né? De estar fazendo alguma coisa para apresentar em outra casa espírita, estar participando daquilo, né? E o nosso grupo ali, a gente se dedicou àquele trabalho para fazer uma coisa bem feita, a gente se sentiu empenhado naquilo ali, e me lembro da sensação que foi do medo, da ansiedade, mas também da sensação grata de fazer aquilo ali, né? Da satisfação de fazer. E aí eu me lembro que quando a gente acabou aquilo tudo, que as pessoas se confraternizaram e tudo mais, eu me lembro de ter saído do Simão Pedro, olhado assim à minha esquerda, olhado para cima, e estava a Igreja da Penha toda iluminada em cima. Eu me lembro de uma sensação muito interessante, como se assim, caramba, eu acho que eu estou participando de alguma coisa aqui que é muito maior do que nós todos juntos aqui. Né? Foi uma impressão que eu tive ali naquele momento, e aquilo ali foi uma recordação bem forte para mim da Semana do Jovem, da Comel. Ai, que legal. Hoje eu quero compartilhar. Eu geralmente pergunto muito e não compartilho as minhas experiências, mas é porque foi de hoje. Então, você que passou num grupo de atividade comigo, questionando a existência de Deus, minha atividade era só questionar. Então, perguntei mesmo, por que existe miséria? Se Deus é bom, é onipotente, eu sei as respostas, mas meu trabalho não era das respostas, né? E foi um pouco o desafio, porque era o trabalho ali, né? E aí, em alguns momentos, a atividade foi mudando conforme era o grupo, então eu botava para interagir mais, pedi para dizer por que acreditava em Deus. E aí foi quando o Saul me encontrou e falou: você parece que você chorou. Nossa, eu tinha chorado horrores já, com alguns relatos assim, emocionantes, que talvez minha fé não fosse tão firme quanto dessas pessoas, né? Mas não foi o que mais me impactou. Isso me sensibilizou muito. O que me impactou, e acho que fluiu muito com a conversa que a gente estava tendo aqui, são os jovens que eu vejo na Comel há um tempo, e eram muito fechados. E no grupo seguinte eu estava assim, gente, eu estou desestruturada, não vou conseguir fazer esse mesmo diálogo porque eu não estou conseguindo vender que eu não acredito em Deus. Eu estou aqui. E eles me interromperam no meio do monólogo, porque eles estavam interagindo muito. Eles estavam muito interessados no assunto. Então, eles escolheram o tema, são jovens que estavam participando a todo momento. E eu lembro deles, assim, eles eram jovens muito fechados, eles são jovens abertos, que estão questionando, que estão perguntando, e que tudo der certo, futuramente são os jovens que vão estar aqui com a gente, trabalhando, participando, vão estar aí muitos anos, vão trazer amigos, familiares. Então, isso foi o que mais me impactou. Eu estava, já tentando pensar como eu vou falar isso. Eu já estava chorando, assim, que realmente algo que me deixou muito contente. A gente falou do esvaziamento, a gente comenta muito isso, eu e Saul, porque a gente quer trazer o jovem, é tudo pensado com muito carinho para fazer o melhor evento, divertido. A gente chamou a Ariovaldo ano passado, esse ano a gente conseguiu chamar o Fábio Leite, a gente já está aqui discutindo, e aí, quem a gente vai chamar ano que vem? Porque a gente quer que seja, poxa, incrível como foi pra gente, o que cativou a gente a estar aqui, né? E aí ver que essas pessoas
também aos poucos vão sendo transformadas, vão sendo impactadas. Foi uma experiência incrível nessa Comel para mim. Se fechasse hoje, já estaria feliz, mas tem mais um dia. Então, gente, obrigada por esse tempo aqui com vocês. Obrigada a você que assistiu a gente aí até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um grande beijo.